jogo aéreo fraco, não trabalha suficientemente para melhorar a sua técnica, disciplina defensiva questionável, porte físico deixa a desejar, falta força mental e não tem nenhuma noção tática como indivíduo ou membro do coletivo. Esta maravilhosa pérola nos foi dita por Laszlo Bologna, técnico do Sporting. E ele está falando de ninguém mais, ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. Então, com todos esses defeitos, o cara chegou onde chegou. E por que eu comecei com essa citação? Hoje nós vamos falar de uma obra linda e maravilhosa chamada Entre Linhas. Que quem trouxe foi ela, mais uma vez, editora Grandiária, de autoria do jornalista britânico Michael Cox, que escreveu para a ESPN, para o The Athletic, e vai analisar 30 anos de futebol na Europa. E como eu li aqui a análise para vocês, todo mundo deve estar se perguntando, meu Deus, esse cara é louco, ele não viu. Mas a grande verdade é que ele analisou as coisas dentro de um contexto. O prefácio desse livro, quem vai escrever é o Rafa Oliveira, né? Quem conhece a ESPN lembra que o Rafa Oliveira foi mandado embora depois daquela limpa que a ESPN sofreu, né? Em meio a muita polêmica. Ele inclusive tem um canal no YouTube muito bom, o Rafa é viciadíssimo em futebol. E ele vai meio que usar essa palavra como o cerne da sua abertura para o livro, contexto. Obviamente que depois que o jogador se torna uma grande estrela, é muito fácil você chegar e dizer que o técnico ou o analista eram imbecis ou que eles não entendiam de futebol, mas a análise ela é sempre feita dentro de um contexto. Nós, torcedores que somos passionais, que nos deixamos levar pelas emoções, muitas vezes fazemos análises equivocadas acerca de técnicos, atletas, entre outras coisas, e esquecemos essa palavrinha que é fundamental. Então, o Michael Cox vai fazer essa análise dos 30 anos de futebol na Europa, pegando aqui dos anos 90 em diante, e a palavra que vai cercar a sua análise é essa, contexto, e não poderia ser diferente. O futebol ele vai se desenvolver não porque as pessoas têm vontade de fazer alguma coisa, mas porque o contexto em que elas estão inseridas vai permitir uma coisa dessas. Então ele, por exemplo, quando for fazer a sua análise da Holanda, né, que é a primeira nação europeia a ser estudada, vai falar sobre o contexto em Amsterdã na época, e é claro que ele não pode deixar de falar da laranja mecânica e do futebol total, né? Mas por que que isso se deu? Por que que isso se desenvolveu? Então, sem mais delongas, a gente vai falar dessa obra, vou dar umas dicas culturais ali no final, né? Pra galera que quiser uma leitura complementar. Então, vamos. Galera, o texto vai se dividir nas principais nações da Europa relacionadas ao futebol. Então, aqui a gente tem até na capinha do livro, como vocês podem observar, todas as nações elas têm aqui na ordem certinha a sua análise. E aí a gente vai ter aqui Holanda, né, Itália, França, Portugal, Espanha, Alemanha e Inglaterra. E cada uma vai ter uma questão específica ao ser abordada. Então, por exemplo, você vai ter uma questão do futebol francês e falar muito da miscigenação, falar muito da imigração, né? Por que que a França é uma seleção tão particular? Por que que o futebol francês é uma coisa que está muito arraigado com a chegada de imigrantes e o que isso trouxe para o futebol na França? Vai falar, por exemplo, da paixão que há pelo sistema defensivo na Itália, né? E aí é um capítulo interessante porque vai desmistificar muito preconceito, né? Porque fala-se muito sobre os ataques, né? Sobre a complexidade deles e como é bonito ver um time atacando, mas defender também é uma arte, né? Nós podemos observar como é que uma defesa fraca pode causar estragos numa equipe. E se antigamente você tinha aquela figura dos defensores brucutus que saíam distribuindo pontapés, hoje um defensor ele precisa ser muito inteligente, precisa ter técnica. Então vai pegar, por exemplo, a Holanda, falar pra gente do que estava acontecendo ali em Amsterdã, como é a configuração da cidade e por que que o Ajax pode se tornar aquele grande clube, porque os jogadores holandeses, eles debatem tanto, eles discutem tanto futebol. Vai falar, por exemplo, né, dessa questão da Alemanha sempre ser vista como uma seleção muito eficiente, pragmática, e que de uns tempos para cá é considerada uma seleção de um belo futebol, né? Vai pegar a Espanha, por exemplo, e falar como ela saiu dessa questão da fúria, né, que não era só um apelido, era um estilo de jogo da fúria atacando a qualquer custo, para se tornar uma Espanha do tic-tac, uma Espanha que joga um futebol bonito. Então, o livro se trata de uma grande história. E aí não tem como a gente discutir esse livro sem mencionar a pirâmide invertida, né? Não tem resenha dele aqui no canal porque Jesus Cristo ia ser, assim, uma série original HBO. Talvez um dia eu consiga fazer isso. Mas também porque a leitura é bastante pesada.
Na pirâmide invertida a gente vai ter uma análise tática muito ferrenha, e vai discutir assim, muito em cima de posicionamento, muito em cima de técnicas e etc. E diferente desse, a gente vai se ater mais ao contexto histórico. Então nós vamos ter várias histórias aqui do futebol sobre transferências, jogadores que marcaram época e times também que serviram de base para a gente entender essa mudança que ocorre. Então, eu sugiro de repente que você leia o Entre Linhas antes de ler a Pirâmide Invertida, porque vai ser uma leitura bem bacana. O texto é super acessível, né? E para você que de repente não curte tanto futebol, mas não tem como você falar de futebol sem você falar do contexto histórico no qual aquelas mudanças ocorreram, no contexto social, né? Até quando se fala em inteligência, né? Porque muita discussão existe acerca da inteligência ou não do jogador de futebol, e aqui com essas mudanças fica muito claro que não é possível ser um atleta de elite se você não tiver inteligência, porque o jogo passa por essas mudanças e se o jogador não tiver esse entendimento, isso não será possível. Vai discutir também muito acerca dos técnicos que marcaram época, né? Então não dá para falar de Portugal sem falar de José Mourinho, né? E por que ele foi um cara que modificou muita coisa. Também vão falar, é claro, de Cristiano Ronaldo, né? E o que houve para que ocorresse essa ascensão, né, dele dentro de Portugal. Então, o livro é permeado por essas questões, né? É importante a gente entender que às vezes há muito preconceito com relação à forma de uma nação jogar, mas esse livro vai ajudar muito nesse sentido, né? A gente entender por que as nações pensam daquela forma, né? E também entender a paixão que os países têm por cada estilo de futebol. Então, por exemplo, a gente vai ter um capítulo discutindo sobre a formação de técnicos na Itália e por que eles são tão bem-sucedidos. A gente vai ter um capítulo discutindo sobre os defensores franceses, né? Inclusive, eu recomendo muito que você leia esse capítulo com bastante atenção, que é fantástico, né? Entre outras coisas. Então, essa é uma leitura muito bacana, muito informativa, acima de tudo uma história, né, sobre pessoas, não somente sobre futebol, e ocasionalmente a gente vai ter a discussão ali da tática, né? Então, obviamente não dá para falar tudo que acontece aqui, porque senão seria um vídeo de horas e horas e horas, mas a gente vai destacar alguns pontos principais, né? Então, por exemplo, a gente tem ali ele começando analisando o grande Ajax, né? Mas não o Ajax dos anos 70. A gente está falando daquele Ajax que conquistou a Copa dos Campeões de 95, né? E aquele foi um Ajax onde eles vão mencionar que o jogo coletivo ele superou o jogo individual. Então você vai ter vários nomes ali, como o Rijkaard, né, que depois seria técnico do Barcelona, e essa questão holandesa que modificou o futebol ali durante muito tempo. E é claro que não tem como mencionar isso sem falar de Cruyff, né, que ganhou a primeira Liga dos Campeões do Barcelona em 92, né, naquela final, e tudo que ele trouxe ali para evoluir. Eles vão discutir como os jogadores holandeses eles são estimulados a pensar, a debater, a questionar. Isso por vezes pode até fugir o controle, né, em alguns momentos, mas como Amsterdã estava passando, e a Holanda era uma cidade muito cosmopolita, uma cidade que pensava muito, né? E é curioso a gente perceber que esse tipo de cultura acaba incutindo nos jogadores uma formação diferente, né? Se você tem alguns países em que a figura do treinador é extremamente autoritária e que não permite debate, né, ainda que seja um debate em prol do time, você vai ter na Holanda daquela época, e acredito que até hoje, esse estímulo, né, para que o jogador pense, né? Diferente, por exemplo, da Itália, onde o técnico ele tem muito mais autoridade, porque a Itália valorizava muito essa questão da ordem, da hierarquia do comando, né? Então, o trecho que fala da Itália vai ser uma pérola, né? Porque fala muito da formação do treinador italiano e, surpreendentemente, a gente acaba descobrindo que na Itália você não vai ter uma paixão por um esquema. A questão na Itália é vencer. Então, a gente vai ter muita discussão sobre o catenaccio e aquela coisa. Inclusive, o catenaccio é desmistificado, né? Muita gente pensa que o catenaccio é só você ficar ali defendendo, mas dando chutão, mas não é isso na verdade. E você vai percebendo também a beleza de você aprender a defender
com eficiência, né? E isso muitas vezes alguns clubes sentem até falta. Na hora da discussão de Portugal, por exemplo, a gente vai ter uma seleção que se frustra bastante, né? Depois a gente vê como termina bem essa história. Porém, o que é frustrante em Portugal? Durante muito tempo, Portugal não teve um grande atacante, né? Uma pessoa que fosse uma referência. Portugal criava bastante, mas não tinha o cara que era referência. E hoje em dia é uma coisa meio estranha você ouvir falar nisso, né? Mas então eles vão falar sobre o impacto que teve na ascensão do Cristiano e do Quaresma, né? O que isso trouxe para a seleção portuguesa. Quando eles vão discutir sobre a França, dois pontos são extremamente importantes, né? A questão cultural do povo francês e também a questão dos defensores franceses, ironicamente. Claro que a gente vai ter um capítulo dedicado a Zidane, né? Não poderia ser diferente, porém eles vão trazer um trecho bem interessante. Inclusive, eu até vou dizer o nome aqui do capítulo, que é Carregador de Água, né? Que vai contar pra gente a história do Didier Deschamps, né? O Didier Deschamps, ele foi um jogador que foi muito subestimado, né? O famoso pouca mídia, muito futebol, né? E, inclusive, ele inaugurou uma grande safra de jogadores que seriam conhecidos como carregadores de água, porque eles estão fazendo uma alusão ao carregador de água no ciclismo, né? O cara que faz tudo, o cara que está em prol da equipe para o sprinter poder brilhar. E aí você vê uma série de jogadores franceses desempenhando essa função, mas pouco valorizados. E é claro que na mesma hora nos vem à mente quem? Makelele. Inclusive na leitura complementar vou citar aqui um livro que vai falar muito sobre o Makelele, né? E sobre aquele time galáctico do Real Madrid que acabou não dando certo porque abriu mão do seu carregador de água, né? Esse jogador, né, que segura as pontas enquanto a equipe está atacando, que muitas vezes é desvalorizado. E aí recentemente nós temos essa versão, né, no Kanté, que é considerado uma peça fundamental, né, na equipe do Chelsea, mas que muitas pessoas subestimam às vezes a importância de ter um jogador como esse, e como a França produziu esse tipo de jogador, né? Quando você chega na Alemanha, você tem uma transição desse futebol alemão eficiente, pragmático, para um belo futebol alemão que terminou daquele jeito não muito agradável para o brasileiro, né? E por que isso aconteceu? A influência do duelo entre o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique nos anos recentes e como tudo isso transformou a seleção da Alemanha numa seleção de bom futebol e também, quando se discute a Espanha, a ascensão da Espanha. Então esse livro vai ser recheado desse tipo de análise histórica, né? Sem perder, é claro, a discussão do futebol e dos seus personagens. Galera, isso aqui é uma pérola, uma preciosidade, não dá vontade de largar. Ele não é um livro pequeno, né? Mas você vai ler e simplesmente não vai conseguir deixar para depois. Então eu recomendo muito essa leitura. E agora a gente vai para as dicas, né, que eu falei. Primeiro, a gente tem aqui a Liga, né? Um livro que eu resenhei, foi a primeira resenha do canal que vai falar sobre a criação da Premier League. E por que eu vou citar esse aqui? Ele vai falar muito sobre a formação da Liga e alguns casos que a gente vai poder identificar, como por exemplo a criação da Lei Bosman, né, que tornou o jogador o free agent, né, quando ele pode se transferir e o clube que o contrata não precisa pagar nenhum tipo de multa, né. A gente vai ter aqui também Anjos Brancos, né, que é um livro que vai falar sobre o Real Madrid Galáctico, especificamente sobre ele, e por que essa discussão é importante. Aqui eles vão abordar a questão do Claude Makelele, que foi preterido, né, naquele time galáctico, e simplesmente o Real Madrid entrou em colapso, né? O Florentino Pérez queria montar um time que enchesse os olhos, né? Porém, a grande discussão daquele Real Madrid era que era um time desequilibrado. Você tinha muitas estrelas na frente e você não tinha ninguém que carregasse o piano, né? E com a saída do Makelele, aquele castelo de cartas acabou ruindo porque o Florentino acreditava muito que vamos marcar mais gols e isso basta. E nós sabemos que isso não dá muito certo. E é claro, por último aqui, a Bíblia Sagrada, né, que é a pirâmide invertida, que vai fazer tudo isso aqui que nós temos no Entre Linhas, isso aqui vai pegar desde os primórdios do futebol até hoje, né? Então é uma análise muito mais aprofundada, o livro é maior, né? E ele vai ser um pouquinho mais tático nesse sentido, falando sobre os grandes treinadores, falando sobre os grandes clubes e seleções e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Diz aí se você já leu esse livro, o que você acha dessas mudanças, das questões culturais, né, que permeiam as mudanças no futebol, tá bom? Um abraço e até a próxima.